Começa agora. 50 mais é mais você. Aqui a gente fala de como envelhecer com prazer. 50 mais é mais você com Jaqueline Oliveira. Olá, meu povo. Sejam bem-vindos. Estamos no 5º episódio do 50 mais é mais você. 50 mais é mais você. E o nosso convidado hoje é Dr. Leilson. Ele é psiquiatra e atende na Clínica Santa Júlia, de Sumé e Serra Branca. E claro, o nosso tema vai ser exatamente sobre depressão, ansiedade depois dos 60 anos. Dr. Leilson, muito obrigada, por ter já aceito o nosso convite. Agradecemos muito a sua participação aqui e pela sua contribuição aos nossos ouvintes. Quais os fatores, na realidade, que vêm a desencadear sintomas de depressão nas pessoas com mais de 60 anos? Bom, primeiramente, como já foi apresentado, me chamo Leilson, trabalho na área da psiquiatria e vamos falar um pouquinho de depressão nessa faixa etária. Terceira idade, consideramos a melhor idade, tá? Quais são os fatores principais que podem gerar depressão nesse tipo de faixa etária? Principalmente mudança do estilo de vida, tá? Quando a gente se torna um pouquinho assim, tem a nossa aquela fase ativa, a gente se vê aposentado, não se vê tão mais ativo como era antes, níveis hormonais também descendem, caem, fazendo com que aumentando o nível de cortisol, aumentando o nosso isolamento, aumentando nossa angústia, aumentando nossa tristeza, muitas vezes causada também por traumas psicológicos, principalmente por perdas. Que é nessa faixa etária onde a gente começa a sofrer as maiores perdas relacionadas à nossa vida familiar, amorosa em si, que vão causando esses processos depressivos em si, tá? E já adianta um pouquinho o que a gente precisa ser feito nessa faixa etária. Atividade física, a primeira coisa, a gente tem que nos mantermos ativos. A gente tem que estimular tanto o nosso corpo, consequentemente, nossa mente, tá? Hoje em dia, os estudos recentes nos mostram também que a gente deve evitar açúcar. Uma das principais substâncias neuroinflamatórias do momento. Então, a gente fazendo essa redução de açúcar, mantendo nossa atividade física, vamos ter que a gente diz que, claro, a gente não sabe o dia de amanhã, é incerto, mas a gente previne uma possível depressão. Doutora, isso é outra coisa, a gente já falou dos fatores de risco, mas assim, e os sintomas da depressão? Muitos não são perceptíveis, há uma mudança da depressão do jovem para o idoso, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora, porque às vezes até estão sozinhos, não sabem como diagnosticar que estão com essa doença. Quais seriam os sintomas mais evidentes da depressão na melhor idade? Basicamente não vai ter tanta diferença assim, em si de uma criança para um idoso. Mas o que a gente precisa prestar atenção é, principalmente o isolamento. Vai ser aquela pessoa que não vai querer ter tanto o convívio social, vai se isolar, vai ter dificuldade da socialização, tá? Segundo, um humor deprimido. O que é o humor deprimido? Aquela pessoa entristecida, que vai chorar por qualquer situação, não sabe por que está chorando, se é uma situação feliz ou se é triste, não sabe distinguir essa sensação, tá? E vai sentir o quê? Aquele aperto no peito, uma angústia, muitas vezes possa vir também com dores de cabeça, tá? Crises de vômito ou então de diarreia, pode ter sintomas físicos também, mas basicamente é o isolamento, sensação de choro frequente e crises em si de choro. E o impacto, assim, principalmente, antes da gente falar do tratamento em si, mas qual o impacto da depressão na vida do idoso? O que ela pode causar realmente? Isso é muito importante, esse ponto em si, porque a gente se vê no final da nossa corrida, e o impacto em si mais é a sensação, e hoje posso falar que a gente está conversando aqui no mês de setembro amarelo, e evidenciar que é o mês de prevenção ao suicídio, e a pessoa querer desistir da vida. Eu já falo, já vivenciei tudo que eu tinha para vivenciar, hoje não vejo mais o sentido da vida e querer desistir. E esse é nosso principal fator, assim, de um olhar mais atento para o sintoma da depressão. Quando o senhor fala em olhar mais atento, agora a gente fala para os familiares que estão rodeados desses idosos e que muitas vezes abandonam, colocam nos abrigos.
falar para eles agora, que convivem com idosos, né? Como tratar, como cuidar e como prestar atenção para que eles não cheguem até a depressão. O primeiro fator de tudo é você ver a mudança do ímpeto social. Aquela mudou o estilo de vida. Se tornou mais recluso, mais isolado, tá? Prestar bastante atenção nisso. De uma hora para outra, você não enxerga aquela pessoa como era antes, certo? Antes de parte medicamentosa, o que você pode fazer de benefício para essa pessoa? E instituir sempre um impulso, o quê? Você tornar ela sociável, tá? Sempre tornar um impulso, empurrá-la a socializar, tá? Sempre motivá-la, sempre estar perto dela. Ela vai precisar de uma pessoa por perto para não se sentir só, tá? E basicamente seriam esses dois pontos em si. Você tornar-se um ponto de abrigo para aquela pessoa, não tornar-se para que ela sempre esteja conversando com você, pontos positivos, tá? Sempre colocar ela para cima, motivar ela positivamente. E qual o tratamento? Porque muita gente, eu sei que os psiquiatras estão cheios, lotados, principalmente aqueles públicos, né? Os particulares, ainda tem vagas, mas às vezes as pessoas não têm nem condições de pagar, as prefeituras muitas vezes não querem fazer os convênios e tal. Mas como é o tratamento para os idosos que estão em depressão? O primeiro passo realmente é procurar os profissionais de apoio? Com certeza. Eu instituo ainda a importância, principalmente do primeiro tratamento, a mudança do estilo de vida, tá? Não ao sedentarismo. Sou proativo à atividade física, à mudança alimentar, psicoterapia, muito importante, tá certo? A gente fazer as terapias, não mesmo só nesse âmbito de vida. Terapia todo mundo precisa fazer para se encontrar na fase de vida, a autoaceitação. E quando a gente pensar de uso medicamentoso, sempre a gente pensa primeiro nos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, tá? São as formas mais simples, a gente vai mexer só com a parte serotonina, que é uma parte de liberação de mecanismo cerebral. Quando preciso, existe uma associação de outros tipos de medicação, que aí também a gente usa a dopamina, que é para dar um impulso mais, assim, a pessoa sentir um pouco mais energizada, falando assim da forma mais fácil de entender. Por fim, como a gente está no Setembro Amarelo, é um mês muito preocupante, né, para conversar sobre suicídio. O Cariri Paraibano, o senhor está aqui atendendo, inclusive na Clínica Santa Júlia, gente. É bom colocar para os ouvintes que ele atende aqui em Sumé, em Serra Branca. Temos índices altíssimos de suicídio. O Congo, principalmente, é uma cidade que preocupa muito, sempre há suicídios. E o que o senhor diria para essas pessoas que vivem esse momento, já pensaram em tirar a própria vida e que precisam repensar tudo isso? Eu sei que o senhor agora vai falar de uma parte clínica, né? Não é nem espiritual, podemos assim dizer, mas enfim. Quem tenta uma vez tirar a própria vida pode voltar a tentar, pode chegar ao suicídio. Bom, quem tenta a primeira vez, a probabilidade de tentar a segunda é de 50% maior, tá? Então, uma palavra que eu deixo aqui é que vocês não estão só e nunca estarão. Sempre que precisar procurar a nível municipal, a nível de SUS, existem CAPs, existem atendimentos ambulatoriais na psiquiatria, tá certo? Não existem só tratamentos particulares, tá? Mas o intuito de que vocês nunca estarão só. A gente está aqui para servir e para ajudar vocês, sempre do que precisarem. Que bom, né, gente? Essa entrevista que tivemos aqui no 50 Mais é Mais Você, com o Dr. Leilson Boaventura, que é psiquiatra nas clínicas de Sumé e Serra Branca, no Cariri Paraibano. Ele atende por aqui. E é bom alertar você, porque recentemente houve uma pesquisa, não muito recente, né? Apesar de associado aos jovens, são os idosos que lideram o ranking dos mais afetados pela depressão. E essa pesquisa aconteceu bem depois da pandemia, logo após essa doença que atinge quase cerca de 3
13% da população entre 60 e 64 anos de idade, ao redor do mundo também, e aqui no Brasil não é diferente. São mais de 264 milhões de pessoas de todas as idades que têm depressão, mas 13% estão nessa idade, entre 60 e 64 anos. E são causas internas, causas externas, e é preciso que a gente fique atento aos sintomas da depressão em idosos, né? A terceira idade, essa doença se manifesta de forma assim diferente dos jovens, né? Com algumas coisas diferentes, como o Dr. Lielson explicou, mas principalmente a perda de apetite, a irregularidade no sono, o desânimo para realizar as atividades antes vistas como prazerosas, né? E mudanças emocionais não comuns, com sinais claros de tristeza. Então preste atenção. Se você está com pessoas assim ao seu redor, está na hora de procurar um profissional. Espero que a gente tenha ajudado você nesse 5º episódio de 50 Mais é Mais Você. A gente vai chegando essa semana com mais uma edição, tá? Muitíssimo obrigada. Até a próxima. 50 Mais. É mais você. Vamos falar de saúde, histórias de vida, relacionamentos, finanças, esportes, sexualidade e envelhecer com alegria e com prazer. 50 Mais é mais você.